sempre eterno e sem limites. Devemos nos reunir para celebrarmos a libertação que este amor trouxe para Santana e São Joaquim e aceitarmos que esse amor é o mesmo que ele nos oferece hoje. Celebramos com muita alegria com o padre Armênio Rodrigues, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Souza, São Paulo, esta Santa Missa com canto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, boa tarde, boa noite a todos que aqui se encontram na Catedral de Santana. Boa noite. E também os que nos acompanham pela Rádio Fé e Vida. Fé na Vida. É rádio e televisão ou só rádio? TV também. Então, a todos que nos acompanham, né, pela internet e pela televisão nesta celebração. Estamos celebrando a novena da padroeira. E celebrar a novena de um padroeiro, de uma padroeira, é a gente fazer uma caminhada. A cada dia a gente nos vê um tema, uma pregação, e nós temos que nos perguntar: o que isso que hoje será falado, como que isso pode nos ajudar a sermos melhores? Porque cada dia que a gente vive nós temos que ser melhor do que o dia de ontem. Só tem uma coisa que não nos deixa ser ótimos. A gente gostaria de ter a perfeição, mas o pecado não permite que a perfeição aconteça. Ser bom a gente consegue, ser ótimo nunca. Então vamos fazer um instante de silêncio. Vamos pensar nos nossos pecados, fraquezas, limitações humanas e tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiramente discípulos
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos a Deus cantando ou rezando? Cantando o hino de louvor. Cada um de nós traz hoje no coração um pedido, uma intenção, um agradecimento a Deus. Então, no instante de silêncio, cada um faça a sua intenção particular para essa missa. Esse é o momento de você dizer para Deus: olha, eu estou aqui hoje rezando por isso, estou agradecendo por isso. É o momento que a gente apresenta a Deus, no íntimo do nosso coração, aquilo que nós queremos pedir e agradecer ao Pai. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, de esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, participemos da liturgia da palavra. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito,
que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto eles tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiarote, defronte de Beelsefom. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu falar. Salmo responsorial. Em resposta a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ouças repetir os meus preceitos, trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso, que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instante, por gentileza. Primeira vez, agradecer o convite de novamente estar aqui nessa catedral. A gente esteve aqui esse ano trazendo a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, e hoje ela está na Diocese de Santos. Ela foi no começo da semana para lá e fica um mês lá em Santos, e depois ela continua a sua peregrinação em São Paulo. Mas aceitei com alegria, vim aqui novamente, e agora na festa da padroeira. E num dia que a liturgia nos fala de um sinal. O que é um santo? É um sinal de Deus. O santo nada mais é do que um sinal de comunhão e de fidelidade a Deus. E os santos, todos eles, eu sempre digo que não é possível a gente ser devoto a um santo se eu não conheço a vida dele. Isso é coisa que não deve acontecer. Tem gente que gosta do santo porque ele é bonitinho, e tem umas imagens feias, mal pintadas por aí, que é coisa, Deus me livre. O que tem que ser bonito não é a imagem, é a vida. Porque a igreja só canoniza, e eu tive a felicidade de trabalhar com a irmã Célia, que fez o Frei Galvão e fez a Madre Paulina Santas do Brasil. Eu ajudei um pouco no processo do Frei Galvão. A igreja só canoniza quando a vida é uma vida de comunhão com Deus. Se não for, não existe santidade. E às vezes a gente tem tantos santos na igreja e você pergunta, não sei. Isso é uma vergonha para nós. Eu não sei se vocês viram ontem no Fantástico, foi feita a face de Maria Madalena. E aquele rapaz que deu a entrevista, o José Luiz Lira, ele fez um livro muito bonito. Ele é do Rio Grande do Norte. Ele fez um livro contando para nós a vida. Vocês sabem quantos brasileiros hoje, amanhã pode ter mais um, né? Mas hoje, quantos brasileiros nós temos em Roma que já morreram com o processo aberto para ser santo? Vocês sabem, não? Imagina. Tem o quê? Nem imagina. Mas quanto será? Vamos dar um chute assim, vai. 2. Tem mais? Mais quantos? Uns 30. Tem mais ou menos? Hoje nós temos 101 candidatos a santos. Homens e mulheres que viveram no nosso país. E o que precisa? Como que a igreja determina
se é santo brasileiro, se é santo português, se é santo mexicano, é o lugar aonde morre. Por que que é o lugar onde morre? Porque morrendo que se nasce, para onde? Hã? Eu sou surdo, fala mais alto. Para a vida eterna. Então aonde a pessoa morre, é aonde a igreja determina a nacionalidade daquela pessoa. Então nós temos hoje 101 candidatos a santos, que pode um dia chegar a ser santo, e que a gente não conhece, e nem se preocupa em conhecer. O último processo que foi aberto do Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi bispo de São Paulo e bispo lá de Mariana. Tem alguns que os mais idosos, não vou chamar velho que não existe velho, mais idoso. Lembra, o padre Vitor de Aparecida, o padre Donizete de Tambaú, né? Mas o Nelsinho de Araraquara ninguém conhece. A Odetinha de São Carlos ninguém conhece. Então nós precisamos divulgar os nossos santos. Agora nós também precisamos divulgar os santos que existem no meio de nós, porque tem muita gente santa ao nosso redor, que são pessoas que vivem uma vida de comunhão com Deus, e pode ser que no dia que morrer, nunca ninguém vai abrir um processo, nunca vai ser canonizado para ter uma imagem numa igreja. Porque sabe qual é o altar mais importante que existe na face da terra? Não. Onde que é o altar mais importante da face da terra? Hã? O céu, não estou dizendo na terra. Hã? O nosso coração. O nosso coração é o altar mais importante que existe na face da terra. Porque quem está no nosso coração não morre nunca. E hoje a liturgia fala de sinal. Santana é um sinal de Deus para o mundo. Nossa Senhora, que não é só Nossa Senhora de Fátima, mas como bem disse o Roberto Carlos, né? Todas as Nossas Senhoras é a mesma Mãe de Deus. Nossa Senhora é um sinal também. E todos nós devemos ser um sinal de Deus para o mundo. Quantos evangelhos existem no mundo? Quantos evangelhos a gente conhece? Evangelho 4? Tem mais de 4 ou menos? 4? Não. Como é que é? Não, estou perguntando quantos evangelhos existem? Hã? No Brasil? Não, no mundo inteiro. Quantos evangelhos existem na igreja? Um só. Qual que é? Não, tá indo bem, continua, vai. É um, vai. Quantos evangelhos tem no mundo? É um evangelho só. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi um só. Não teve 4 Jesus, um só. Só que na Bíblia tem o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Isso tem na Bíblia. Agora no mundo, nós temos que ter o Evangelho de Jesus Cristo segundo, como é que você chama? Segundo Débora. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Maria Auxiliadora. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Maria das Dores. Cada um de nós tem que mostrar para o mundo o Evangelho de Jesus. Por isso que na nossa vida nós temos 3 sinais importantíssimos que a gente precisa todo dia mostrar para o mundo. O primeiro sinal é o sinal da nossa fé. O segundo sinal é o sinal da nossa vida. E o terceiro sinal é o sinal da nossa religião. Nós temos uma vida, uma fé e uma religião.
Qual é o sinal da nossa fé? Primeiro, como é que chama a nossa fé? A nossa fé chama? O senhor falou, acho. Quem que falou? Católica. A nossa religião chama? Qual é a tua religião? Não. Cristã. Católico não é nome de religião. Católico é nome de igreja. Eu sou católico por causa da minha igreja, não por causa da minha fé. Então, o sinal da nossa fé. Qual é o sinal da nossa fé? O sinal da cruz. Esse é o sinal da nossa fé. Qual é o sinal da nossa vida? Não, da minha vida. O sinal da minha vida. Eu o quê? Mas o quê? A gente não pensa. Eu, mas eu o quê? Pode ser eu dormindo, eu acordado, eu cantando, eu o quê? Muda esse nome, evangelizando, através Não, a vida eu já falei, eu estou perguntando qual é o sinal da vida. Vou dar um exemplo, vamos ver se vocês adivinham. Quando morre uma pessoa, você fala assim: se não foi para o céu, ninguém vai. Já falaram isso para alguém? Não. Por que que essa pessoa, o que que essa pessoa fez na vida para ir no céu? O bem. E fazer o bem é fazer o quê? É fazer. É a tua conduta. O sinal da minha vida é a minha conduta diária. Porque, olha, as pessoas que estão lá fora, que não são nem melhor e nem pior do que a gente acha que eles estão no inferno. E nós que estamos no céu, porque a gente vem na missa todo dia. Eles não são nem melhor nem pior do que nós. E nós também. Nós não somos nem pior e nem melhor do que eles. Mas eles acham que se a gente está aqui dentro, a gente é santo. Acha ou não acha? E se a gente fizer alguma coisa errada, pelo amor de Deus, para que vai na igreja? Para que reza? Não é verdade? Para que usa fita no pescoço? Porque eles acham que a nossa conduta tem que ser de acordo com aquilo que a gente vive na fé. É igual eu sou, graças a Deus, que antes de ser padre, sabe o que eu fazia? Eu de segunda a sexta, eu trabalhava de propagandista médico de um laboratório. Aqueles caras chatos que vai no médico levar remédio grátis, né? E de sábado e domingo, eu era juiz de futebol. Eu sempre gostei de futebol, mas não sabia jogar. Então fui ser juiz, trabalhei 4 anos como juiz. E hoje eu gosto de jogo. E de vez em quando dá um tempinho, eu vou ver o Coringão jogar, não tem dúvida. Olha, ela já fez assim. Não sei se é por causa do Corinthians ou por causa do padre no jogo. Mas eu vou. Porque não é pecado ir no jogo. Mas tem gente que acha que o padre não pode ir no jogo. Pode, né? Então, a nossa conduta. Então, a nossa conduta é o sinal da nossa vida. E o sinal da nossa religião? Qual é que Jesus pediu? Qual é o sinal da religião? A cruz não. Eu vi que o sinal da nossa religião está escrito dentro aqui da igreja, que eu vi, e está quase perto dos olhos de todos vocês. É uma coisa que está escrita. Eu não estou vendo, mas eu sei onde é que está. Qual é o sinal da nossa religião? A fé? Onde é que está escrito fé? Quer ver? Não. Qual é o sinal da nossa religião?
Não entendi. A cruz não, já falaram, não é. Qual é o sinal da nossa religião? Está escrito aqui dentro. Hã? Hã? Primeira letra? A. E onde é que está escrito? Aqui, ó. Aqui, ó. É. Porque Jesus, ele pediu para a gente se amar. E São Paulo apóstolo, ele falou: vocês não serão reconhecidos pela roupa que vocês usam. Vocês não serão reconhecidos pela oração que vocês fazem. Vocês não serão reconhecidos pelo louvor que vocês fazem a Deus. Tudo isso é bom? É. Mas se não tiver o amor, de nada vale. Por isso que a nossa vida tem que ter esses 3 sinais: a cruz, que nos salva e nos redime; a conduta, faça o que eu faço, seja exemplo; e a terceira coisa é o amor. Se a gente não tiver isso na nossa vida, pode ter certeza que não vai para o céu. Pode. Não adianta jogar água benta, não adianta falar, não adianta nada. O que a gente precisa na vida é abraçar a cruz de Cristo. É a tua conduta e é o amor que a gente tem uns pelos outros. Isso, se a gente vê na vida dos santos, todos eles tiveram isso. Abraçaram a cruz, muitos deles como sofrimento, que chegou à salvação. Tiveram muitos deles como nós, uma vida que começou errada. Pega o exemplo de São Paulo. Ele era perseguidor de cristãos. Quando encontrou Jesus, modificou. E muitos deles. Porque ninguém nasce santo. A gente se faz santo a partir do momento que a gente entende o que é a comunhão em Deus. E essa comunhão acontece somente através do amor. Se Jesus não nos amasse, ele não teria deixado o seu corpo e o seu sangue como um sinal de comunhão para nós. Porque o grande fruto da Eucaristia é a comunhão. Às vezes me dói, eu sou surdo desse ouvido aqui, porque eu de criança peguei meningite interna. Então desse ouvido eu não escuto nada. Aí o médico falou assim: eu vou falar para você entender. Imagina que a tua audição andou e aqui eu escuto até lá do outro lado da rua, mas daqui eu não escuto nada. E às vezes me dói no ouvido quando alguém fala assim na missa: você vai receber a comunhão hoje? A gente não recebe a comunhão, a gente recebe a Eucaristia. E o fruto da Eucaristia é uma vida de comunhão. Se eu recebo a Eucaristia e eu sou uma pessoa da divisão, eu não estou produzindo o fruto que o sacramento me pede. Porque cada sacramento da nossa fé, ele pede um fruto. Vou falar rápido só para a gente saber. O batismo, qual é o fruto do batismo? É ser igreja. Quem foi batizado é igreja. Quem recebe a Eucaristia, a comunhão. Quem foi crismado se torna discípulo e missionário do reino. Quem se casou, e o casamento eu falo que tem 4 frutos entre o marido e a mulher. Eu falo que o casamento é como uma cadeira, tem 4 pernas, porque a mulher tem 2 pernas e o homem tem 2 pernas. Quem é casado aqui, levanta a mão, só para mim saber. Se eu estiver falando errado agora, vocês me corrijam, eu não falo nunca mais isso. Mas para mim, que não sou casado, os 4 frutos do matrimônio é amor, respeito, diálogo e fidelidade. Mais nada. Se tiver isso, tem tudo. Se não tiver, nunca dá certo. Então, o matrimônio é amor, respeito, diálogo e fidelidade. O sacramento da confissão é a reconciliação. Quando alguém se confessa comigo: padre, quer que eu rezo de penitência? Nada. Porque rezar não é penitência, pelo amor de Deus. Já pensou se rezar for, ai, tem que rezar a missa agora, ai, que penitência, ai.
Rezar não é penitência. Toma vergonha na cara dizer que rezar é penitência. Penitência é eu brigar com a Débora, né? E ter que falar com ela e ela tá ofendida comigo. Isso é duro para mim, que eu não quero falar com ela, mas o padre falou que tem que falar. Aí eu sou tão cara de pau que sabe o que eu vou falar para ela? Olha, eu te perdoo, mas você fica para lá, eu fico para cá e nós vivemos bem. Isso também é mentira, porque quando a gente perdoa é tudo. Não, você fica para lá, eu fico para cá e nós vivemos, nós não fala, nós vamos viver mil maravilhas. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso devia confessar de novo. Depois, o sacramento da unção dos enfermos é a gente ter um conforto diante do nosso sofrimento. Mesmo na hora da morte e do sofrimento, Deus está junto com a gente. E depois o sacramento da ordem, nós padre, o padre não está aí não, né? Sabe qual é o fruto do sacramento da ordem? Dos diáconos, do padre e do bispo? É o serviço. Então não pode ter padre, nem bispo, nem diácono preguiçoso. Não pode, porque a gente é ordenado para um serviço na igreja. Então se tiver alguém que é preguiçoso, não está vivendo o sacramento que Deus pediu. Mas não diz que eu falei não, senão não me convida mais para vir aqui ninguém, nem o bispo, que foi meu professor, nem ninguém, tá bom? Então que a gente viva os grandes sinais da nossa igreja, que é os sacramentos, vivendo o fruto. E na nossa vida, porque ninguém vai nos salvar, a salvação é uma opção que eu faço através da cruz, através da conduta e através do amor. Se a gente fizer isso na nossa vida, não tenha medo de morrer, porque o céu vai ser, olha, a nossa certeza. Nós vamos que nem foguete. Só tem medo de morrer quem está assim, tá meio brasileiro, né, na fé de fachada. Então que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, e que Santana, né, mãe de Nossa Senhora, avó de Jesus, que a avó, como é a segunda mãe, que Santana também seja a nossa segunda mãe. Que a avó é melhor do que a mãe, porque ela faz tudo. A mãe ainda fala não, a avó não, a avó deixa fazer tudo. Então que Santana deixe nós fazer tudo por amor a seu filho Jesus. Vamos de pé, renovar nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos apresentar a Deus as nossas preces, orações, e após cada oração nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Conduzi, Senhor, vossa igreja, para que seja sempre testemunha autêntica de Jesus, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Tornai nossas famílias cada vez mais firmes na fé, para que possam viver com alegria a verdadeira evangelização, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Socorrei os nossos irmãos e irmãs que sofrem com a falta da estrutura familiar, suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Aliviai o sofrimento de todos que diretamente ou indiretamente são vítimas da violência que assola as nossas cidades, suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Derramai sobre todos os devotos de Santana o mesmo amor que Santana e São Joaquim tiveram por Maria, suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Fortalecei na fé e na caridade os festeiros, os capitães de mastros,
os inúmeros colaboradores e devotos de Santana, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Que a gente não seja também igual o apóstolo dos sinais, né? Quem foi o apóstolo de Cristo, que era o apóstolo do sinal? Tomé. Hoje 0 para todo mundo hoje, hein? Foi Tomé. São Tomé, que ele quis pôr a mão no sinal. Se eu não colocar a mão, não acreditarei. Que a gente não duvide dos sinais, mas que a gente seja um verdadeiro sinal de Cristo no mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Rezar agora por todos os pedidos, intenções que vocês trazem no coração e que nós colocamos agora no altar junto do pão e do vinho. Que chegue até Deus, e se for de nosso merecimento, que nós conquistemos aquilo que pedimos a Ele. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Ó Pai, tudo isso nós os pedimos e te entregamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, façamos o ofertório cantando. irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso.
Na Assembleia dos Santos vós sois glorificado, e coroando seus méritos exaltais vossos próprios dons. Em Santana, que hoje celebramos sua novena, ofereceis um exemplo, um sinal para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda, e assistido por tão grande testemunha no céu, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto, e receber com ela um dia a coroa imperecível na eternidade, por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos este dia glorioso, com os anjos e todos os santos, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Céus e terras passarão, céus e terras Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receba, Senhora, nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e nesta diocese de Mogi das Cruzes, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Pedro Luiz Stringini, com o clero, religiosos, religiosas, povo de Deus, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossas filhas, Maria Bianchi Rogério e Carmelita Vaz de Almeida, que há 7 dias chamastes deste mundo a tua presença. Lembrai-vos também, ó Pai, dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Nelson Rolo, Leopoldina de Moraes, Clarinda Rodrigues, Eupídio Pires, Osmar Jimenez, Carmelita Lopes, Francisco Cirineu, Juliana Aparecida, Iracema Toquico, Cieso Watanabe, famílias Lugoboni e Pacheira, Atílio Bento, Maria da Conceição, José Dias, Azinda Félix Dias, Leonice Félix Martins e Crispiano Soares. Lembrai-vos também de todos os que partiram desta vida, que muitos nem se lembram de rezar, mas aqueles que trazemos no coração, na lembrança e na saudade. Acolhei-os todos junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, sua mãe Santana e seu pai São Joaquim, com os santos apóstolos e todos os santos beatos e servos de Deus, que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A oração do Pai Nosso, mas que a gente reze com sinceridade, pedindo a Deus realmente que a gente aceite a sua vontade na nossa vida, que o pão realmente seja de todos e que nós realmente perdoamos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam, porque muitas vezes rezamos isso, mas não realizamos isso na nossa vida. Então digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar juntos a oração da paz, pedindo a Jesus que faça de cada um de nós
instrumentos de sua paz neste mundo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos dizer juntos: paz para o mundo inteiro. Paz para o mundo inteiro. Paz no coração das famílias. Paz no coração das famílias. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados e convidadas a participar da ceia do Senhor. Ei Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora, Padre, nós inicialmente gostaríamos de agradecer a sua presença, a comunidade de Santana, os devotos de Santana, e gostaríamos de chamar então os festeiros e capitães para que aqui possam deixar sua mensagem para todos nós, inclusive para o Senhor. Mas mais uma vez nós reforçamos o nosso agradecimento pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Gostaria novamente de agradecer a presença da Irmandade de Santana, aos arautos que está hoje prestigiando a nós aqui, ao Padre pela bela missa, pela aula que o Senhor nos deu, e novamente, assim como ontem, me desculpar porque a Tânia, minha esposa, não pôde estar presente. A nossa filha mais nova está doente, ela está acompanhando, e a Caroline hoje com certeza ela está mais triste porque ela é devota de Nossa Senhora de Fátima, então ficará muito triste. Mesmo assim, muito obrigado, Senhor Padre. Boa noite a todos. Mais uma vez, o nosso eterno agradecimento a todos que estão aqui presentes, à comunidade que, graças a Deus, está vindo participar de todas as nossas missas, estão participando da novena de Santana. Então, quero fazer um agradecimento. Padre, muito obrigada. Olha, eu até, me perdoe, mas eu vou fazer um comentário. Foi tão fantástica a aula que o Senhor nos deu, que se sempre fosse assim, seria mais fácil. Porque nós só aprendemos isso, pelo menos eu acho que todo mundo, quando nós fazemos a catequese. E depois a gente cresce, né? Vai passando o tempo, nós não temos muito isso, pelo menos eu não vejo. E é um exemplo, porque se todo padre, pelo menos uma vez por mês ou duas, falasse isso nas missas, iria nos ajudar a renovar muito mais o amor por Cristo, o amor pela igreja e nos entender, né? Porque hoje eu posso estar na missa e voltar daqui 10, 15 dias. Então, parabéns, muito obrigada. Quero agradecer a todos os padrinhos que estiveram aqui presentes, muito obrigada. Mais uma vez à comunidade, ao Imaculado Coração de Maria, a Nossa Senhora da Rosa Mística, a Nossa Senhora da Aparecida e São Roque, a Paróquia São João Batista, aos da nossa comunidade também. Aos ex-festeiros de Santana, que, como nós dissemos ontem, do Divino, não existe ex-festeiros de Divino, né? Nós sempre seremos festeiros. Muito obrigada. Aos padrinhos do Estrogonofe que nos ajudaram, os apoiadores, os empresários, que aí cada dia estão vindo. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês também. A Nossa Senhora das Graças, a Paróquia São Sebastião, a Paróquia São Benedito e a Paróquia de Santo Antônio. Muito obrigada. E os arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho. É tão gostoso receber a comunidade, né, as pessoas de outras paróquias, porque muitas vezes nós estamos acostumados a ir numa igreja e só frequentamos essa igreja. Mas quando nós temos a oportunidade de ir em outras igrejas para fazer uma novena para um santo, como agora nós estamos fazendo a de Santana, eu acho assim, é muito válido, porque nós também temos o prazer de conhecer a palavra de um outro padre. Eu acredito que a gente não está violando a nossa comunidade, nem o nosso padre. Pelo contrário, nós estamos aí que nem Santana, padroeira de Mogi. Nós tivemos agora a festa do Carmo, tivemos a festa de São Benedito. Então todo mundo vai e participa. Realmente é importante para a gente escutar uma palavra diferente.
Então, um agradecimento eterno da Tânia, meu, de vocês estarem aqui. As nossas missas acontecem às 18h30, né? Esse ano nós mudamos, era às 19h30, passou 1 hora mais cedo. E venham todos os dias. Cada dia será uma missa diferente, como a de hoje, do nosso padre. É muito gostoso. E todos estão convidados a ser padrinhos. É só encontrar conosco às 18h15, 18h20, na frente da igreja. Aí é só dar o nome, da onde vocês são e venham junto conosco. Todos são convidados para ser padrinhos. Mais uma vez, muito obrigada a vocês. Olha só que bonito, pessoal. A nossa frase é: guiados na mão de Santana para preservar a fé, a família e a natureza. E hoje aprendemos o sinal fundamental que junta a fé, a família e a natureza, que é o amor. Recebemos uma lição de amor maravilhosa. Eu gostaria que todos aplaudissem com bastante força o nosso querido padre Armínio Rodrigues, da Igreja Nossa Senhora de Aparecida, lá da Vila Souza. Parabéns, muito obrigado por estar conosco. Agora, a festeira e a filha da capitã de mastro vão fazer a entrega de uma lembrança de Santana para o Senhor. Que leve com muito carinho em seu coração o nosso agradecimento. Uma salva de palmas mais uma vez para o padre, para toda a comunidade. Vai ficar. E todos nós, em pé, vamos fazer junto com o padre a oração de Santana. Eu também quero agradecer e só falar uma coisinha, rapidinho, né? Porque Santana não é demagogia não, mas eu tenho um carinho muito por Santana por uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu nasci numa paróquia, num bairro lá em São Paulo chamado Vila Brasilândia. E a paróquia ela se chama Santo Antônio. E a paróquia tem umas comunidades lá, mas tem uma comunidade que nasceu na casa de uma família. Então a gente ia lá, eu nem pensava em ser padre. E a gente ia lá rezar terço, e o padre ia uma vez por mês rezar missa. E essa casa, ela fica numa rua chamada Barão de Santo Ângelo. E essa casa é uma família de uma cidade da Bahia chamada Caetité. E lá tinha uma senhora que era a dona Ana, era a vovó Ana. E sempre na casa da avó. E a dona Ana, ela era analfabeta. Então ela tinha, acho que 8 filhos, 9, e um monte de netos. Então todo mundo chegava na casa, tinha que ir lá no quarto para pedir a benção para a avó. E a avó pedia para os netos ler o evangelho, porque a avó não sabia ler. E aí a dona Ana fez 100 anos, foi aquela festa tal. E quando a comunidade se pensou em criar uma igreja, então aí começou a escolher o santo. Quem que vai ser o padroeiro, né? E eu, por ser de família portuguesa, eu queria que fosse Nossa Senhora de Fátima. Aí uma senhora falou assim: não, a nossa queridinha aqui, a dona Ana, então vai ser Comunidade Santana. E hoje existe lá uma igreja uma capelinha, mas muito bonita. E ela morreu lúcida com 102 anos. Então toda vez, né, que me convido, ou eu lembro de Santana, eu sempre lembro da avó Ana, que foi assim um grande sinal de Deus na nossa vida. E por causa dela, hoje a comunidade se chama Santana, em homenagem, lógico, à avó de Jesus. Mas se não fosse a dona Ana, a gente não teria uma comunidade de Santana, que está em festa lá também. Amanhã eu vou rezar a noite lá e vou dizer que estive aqui e que a gente falou dela, rezamos por todos eles lá. Então vamos rezar junto a oração de Santana. Senhora Santana, foste chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina. Recebeste São Joaquim por esposo. Deste vosso matrimônio, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós família tão santa, confiastes, nos pedimos, por esta nossa família, alcançai-nos a todos as graças de Deus, aos pais deste lar,
que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade, e encontrem a vocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nos chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, filha de Santana, rogai por nós. Santana, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós e nossas famílias, sobre todos que nos acompanham pela rádio Fé Vida. Acertei? Fé na vida. Da vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santana! Viva Santana! Amém!